Fala rapaziada, seja bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo dos palpites deste sábado do dia 23 de julho. Separei aqui os jogos da Série B e da Série A, que só aqui nós temos já bastantes jogos para fazer nossas apostas. Primeiro jogo que tem aqui então no sábado às 4 horas da tarde, Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro tá lá em primeiro, Bahia em terceiro, então dois jogos na ponta, um jogo na ponta de dois times lá em cima na tabela, né? O Bahia vem sem derrota a 5 jogos. O Cruzeiro perdeu um jogo aqui nesses últimos 5, mas a campanha dos últimos 5 jogos dos dois aqui tá bem parecida. Quando eles se enfrentam, normalmente sai menos de 2.5 gols, 7 de 7 aqui, e menos do que 11 escanteios. Então tá um jogo para menos gols e menos escanteios. Vamos dar uma olhada nesses times. Vamos ver aqui no sabadão. Cruzeiro e Bahia. O Cruzeiro, quando joga em casa, tem uma ótima campanha aqui. 9 jogos e 9 vitórias. O Cruzeiro ganhou todas as partidas em casa. O Cruzeiro vai estar jogando em casa aqui, né? É isso aí. Então. E o Bahia, quando joga fora, também não vai mal, né? Também estaria em terceiro no campeonato, que é onde ele tá mesmo. Então o Cruzeiro tem uma chance muito boa de ganhar, né? Tá ganhando todas em casa. Realmente, o Cruzeiro tem uma média baixa de gols, ó. 78% dos jogos em casa tem menos de 2.5 gols. E o Bahia, quando joga fora, todos os jogos, 100%, tem menos de 2.5 gols. Então, aqui a gente tem, em base nas estatísticas, uma boa aposta seria Cruzeiro e menos de 2.5 gols, né? Porque o Cruzeiro ganha todas, 100%. E os jogos do Cruzeiro em casa, 75% menos de 2.5, e os jogos do Bahia, 100% fora de casa, né? Vamos dar uma olhada o que fica essa odd para ver se vale a pena. Só a partida do Cruzeiro já tá pagando muito bem. Se a gente fazer um Cruzeiro empate, já derrete a odd. Mas vamos ver o que acontece adicionando os gols aqui. Ó, se a gente fizer um Cruzeiro ou um empate, só para garantir, e o menos de 3 gols, vai para uma odd de 1.72. Acho muito justo essa odd aqui. Então esse é o primeiro palpite aqui do jogo. Partida, vou botar um Cruzeiro ou empate e menos de 3 gols no jogo. Beleza? Temos aqui a nossa primeira aposta. Vila Nova e Vasco da Gama. Vasco em segundo lugar, Vila Nova em último. Vila Nova vem empate, derrota, empate, derrota, empate. O Vasco também, nos últimos 5 jogos, só uma vitória. Ele tá em segundo, mas ele tá em segundo pela gordurinha que ele fez lá no começo do campeonato. Porque nos últimos 5 jogos ganhou uma só. Vamos lá, quando eles se enfrentam, em 4 de 5, ambas as equipes marcaram. Como que tá a sequência deles agora? Vila Nova tá 14 jogos sem vitória. E dos últimos 10, 9 jogos deu menos de 2.5 gols do Vila Nova. O Vasco também, dos últimos 5, 4 deu menos de 2.5. Vamos analisar isso com mais calma aqui. A questão dos gols. Cadê aqui? Vasco e Vila Nova. Vamos abrir essa aqui. O Vila Nova vai estar jogando em casa, né? Então como que o Vila Nova se comporta em casa? Em casa, no geral, ele está em último, né? Em casa ele vai um pouquinho melhor, porque ele estaria aqui em 18º, se fosse o caso, né? Mas também, para quem está lá embaixo, tá ferrado. A questão é, o Vasco jogando fora também não muda muito de posição, ó, ele estaria uma posição abaixo. Mas o que a gente quer ver aqui é os gols, ó. O Vila Nova, quando joga em casa, 90% dos jogos, 90%, dá menos de 2,5. E o Vasco, quando joga fora, quase 80%. Então é mais uma
estatística comprovando que nesse jogo a chance de sair 3 gols é muito pequena. Então, eu vou fazer basicamente uma aposta bem parecida do que a do Cruzeiro. O que a gente tem aqui? Criar aposta. Dupla hipótese. Empate ou Vasco da Gama. Difícil o Vila Nova ganhar esse jogo. E total de gols. Menos de 3. Deixa eu dar mais uma analisada numa questão aqui de escanteio. A média da Série B é de 10,1. Vamos ver como é que estão esses times aqui. O Vasco está lá embaixo na média, uma média de 9,3. E o Vila Nova está aqui numa média de 9,6. Então esse é um jogo para pouco escanteio também. Um joguinho para pouco escanteio. Vamos só dar uma olhada aqui. Porque a gente pode ainda dar mais uma engordadinha nessa odd se a gente quiser ser... Nos últimos jogos entre Vasco e Vila Nova... mas aqui deu bastante, né? 13, 15... Vamos ver os últimos jogos do Vasco. Para ver como que tá essa média de escanteios aí do Vasco. A gente viu que no campeonato ali tá 9,6, né? A média. 9, 11, 12. Vamos ver se vale a pena adicionar um escanteio aqui. Ué, cadê o escanteio daqui? Resultado, proposta, total de gols, intervalo... Blá, blá, blá. Estranho, mas parece que não tá tendo escanteio para apostar nesse aqui. Bom, vamos seguir então. Isso aqui já tô achando justo. Mesmo odd 1,80. Vamos fazer. O que ficou então? Empate ou Vasco da Gama. E menos de 3 gols na partida. Próximo jogo. Grêmio e Ponte Preta. Grêmio vai jogar em casa. A Ponte Preta nos últimos jogos vem bem. 2 vitórias e 3 empates. O Grêmio vem de 3 vitórias e 2 empates. Mas o Grêmio vai jogar em casa. Vai ter a estreia do Lucas Leiva, do grande Tassiano, Tassigol. A arena acho que vai ter bastante gente. Eu vou estar lá, inclusive. Então acho que vai dar um joguinho bacana. Grêmio e Ponte Preta. Vamos ver como é que esses times estão. O Grêmio, se jogasse em casa, estaria no mesmo lugar. 4º lugar aqui. A Ponte Preta jogando fora, vai bem, hein? A Ponte Preta, no geral, tem 14º, mas ela joga muito melhor fora de casa do que em casa. Isso é um problema pro Grêmio. O Grêmio, quando joga em casa, quase 80%, de menos 2,5. Ponte Preta, quando joga fora, 70% também. Um número alto. Nesse jogo, nem vou de dupla hipótese, né? Eu vou de Grêmio. Aqui eu vou de Grêmio. Cara, mas tá estranho isso aqui, né, meu? Não tá tendo escanteio. Não é porque eu tô gravando aqui na sexta-feira. Será que é isso? Daí um dia antes não tem os escanteios pra postar, mas tá estranho, né? Resultado. Vou de Grêmio. Total de gols. Menos de 4 pagando 1,75. Aí gostei. Aí a gente tá numa linha bem segura. Vamos nessa aqui. Resultado Grêmio. Menos de 4 gols na partida. Porque se aqui o menos de 2,5 já bate quase 80% e aqui 70%, para um menos de 4, então, dá uma segurança maior, né?
Náutico e Londrina. Náutico vem de 3 derrotas seguidas. O Londrina aqui, uma campanhazinha mais ou menos. Os últimos 2 jogos conseguiu um empate e uma vitória. Também times de baixo número de gols. Náutico e Londrina. O Náutico vai estar jogando em casa. O Náutico em casa, ele é pior que fora. O Náutico em casa, ele estaria lá em 19º. E jogando fora, ele estaria em 12º. Então o Náutico é um time que joga pior em casa do que fora. E aqui já fica um número baixo, ó. 70% para menos gols aqui, para menos 2.5, né? 70%. E 67% já começa a ficar perigoso esse jogo. E outra, esse jogo eu não consigo identificar quem que poderia ganhar. O Náutico tá uma desgraça lá. Então, teoricamente, Londrina seria o favorito para esse jogo. Mas assim, cravar, apostar, confiar na força do Londrina, não. Então, para mim, esse jogo aqui não temos nada para fazer. Ituano e Chapecoense. Também 2 times do meio para baixo da tabela. Vamos lá no Ituano e Chapecoense. Ituano jogando em casa. Outro caso de 2 times que jogam muito melhor fora. Meu Deus. Chapecoense jogando fora, ela seria o primeiro do campeonato. que é isso aí? E a Chapecoense aqui vai estar jogando fora, então é um bom sinal, hein? Chapecoense fora só perdeu 2. Teve 10 jogos e só perdeu 2 fora, hein? E o Ituano em casa de 11 jogos só ganhou 2. Então aqui o empate ou Chapecoense pode ser interessante, hein? E na questão de gols, também não tá um número interessante aqui. É uma chance de sair gols aqui. Não tá uma porcentagem que eu fico confiante, mas daqui a pouco um menos de 4 pode ser. Vamos dar uma olhada como é que tá essa odd aqui. Ituano e Chapecoense. Empate ou Chapecoense pagando 1.66. Interessante isso aqui, né? Lembrando que Chapecoense fora de casa seria a primeira do campeonato, né? Total de gols. Cara, dá pra puxar até um menos de 5 aqui. Pra chegar numa oddzinha 1.7. Aí a gente só tem que contar que a Chapecoense continue jogando bem fora de casa e não perca esse jogo. Mais uma aposta feita então. Qual ficou? Empate ou Chapecoense. E menos de 5 gols na partida. Temos aqui nosso último jogo da Série B, então, do sabadão. Novo Horizontino e CRB às 8h30 da noite. O CRB vem de 5 jogos sem derrota. O Novo Horizontino ou ganha ou perde. Aqui não tem empate, é toma lá da cá. Vamos ver como esses times estão se comportando no campeonato. Como é que estamos aqui? CRB e Novo Horizontino. CRB jogando em casa. CRB em casa joga pior do que fora. Outro caso desse. CRB em casa joga pior. O Novo Horizontino tá meio que no meio ali da tabela nas 2 questões, né? Ele tá em 8º, em casa estaria pior do que... Tá, outro joguinho assim que não dá pra cravar o que vai acontecer. Os gols, quando o CRB joga em casa, 80% menos, isso é bom. E aqui quase 70% quando o Novo Horizontino joga fora. Só que o problema é que aqui eu não consigo definir que time poderia ir melhor nesse jogo. Lembrando que o CRB vem de 5 jogos sem perder, então poderia ser um CRB ou empate.
Mas cravar, fica difícil pra nós, né? Vamos ver o que acontece. CRB. Um CRB ou empate. E um menos de... pra odd ficar interessante, teria que levar pra um menos de 3. E aí, vou te dizer que aqui já fica meio arriscado. Não vou fazer nada nesse jogo. CRB Novo Horizontino, deixei passar reto. São Paulo e Goiás. São Paulo e Goiás. São Paulo em décimo. Nossa, eu achei que ele tava melhor nessa tabela, hein? São Paulo, 5 jogos sem derrota. Goiás perdeu o último jogo. Vem de 2 jogos sem vitória aqui. Que dele então? São Paulo e Goiás. O problema, deixa eu dar uma olhada aqui só, é que eu acho que no meio da semana... É isso mesmo, ó. No meio da semana vai ser o jogo contra o América, que já é a primeira partida da Copa do Brasil. Será que esse São Paulo não vai poupar a gente hoje, hein? Ele já tá sem os jogadores, né? Já tá sem... meio desfalcado. Já jogou contra o Inter meio desfalcado. Será que esse São Paulo não vai poupar a gente pra essa Copa do Brasil? Aí fica difícil, né? Mas é aquela coisa, vai jogar em casa, vai arriscar perder na feira da torcida. O São Paulo em casa tá pior do que fora. Também, então não dá muita confiança de apostar no São Paulo em casa. São Paulo jogando em casa é jogo pra muito gol, hein? Jogo pra muito gol. Só que o Goiás fora é jogo pra pouco gol. Tá vendo? Nenhum número que bate nada pra gente ter confiança de fazer alguma coisa. No natural seria uma vitória do São Paulo. Mas aí tem esse jogo contra o América Mineiro que ele pode poupar a gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar reto e não vamos arriscar. Botafogo e o Atlético Paranaense. Olha a campanha do Botafogo aqui. O Super Testor. Vem de 3 derrotas seguidas. O time do Atlético vem fazendo uma boa campanha. E uma odd, quando o Atlético tá jogando fora de casa aqui, essa odd aqui pro empate ou Atlético deve estar boa, hein? Vamos dar uma olhada lá. Que dele aqui, Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo jogando em casa, ele seria o penúltimo colocado. O Botafogo em casa tá horrível. E o Atlético Paranaense fora, até que vai bem. Tá na mesma média ali. Atualmente ele tá em quinto e estaria em quinto também, né? Contando os jogos fora. Então, questão de gols, também não tem um número muito claro aqui. Para menos de 2,5 quando o Botafogo joga em casa é 63 e o Atlético quando joga fora é 56, né? Não é um número muito claro que dê para contar com uma certeza. Então esse jogo, Botafogo e Atlético Paranaense, agora apareceu os escanteios aqui. Vamos dar uma olhada se agora do nada que apareceu para todo mundo ou o quê? Não, ó, tem jogos da Série B, Cruzeiro e Bahia, não tá aparecendo escanteio. E agora aqui no jogo do Botafogo Atlético Paranaense apareceu o escanteio. Muito estranho isso na bet aqui normalmente. Já tem os escanteios em todos os jogos, né? São ligas grandes, né? Mas vamos lá, o Botafogo aqui é dupla hipótese, empate ou Atlético Paranaense. Já startamos de 5 pontos alguma coisa. Então vamos dar uma olhada na Série A. Como que tá a média de escanteio. A média da Série A é 10,7 e o Atlético Paranaense está acima da média. O problema é que o Botafogo é o último. Jogos do Botafogo têm uma média muito baixa de escanteio e jogos do Atlético Paranaense têm uma média mais alta. Então vamos olhar aqui no confronto entre eles como é que é esses escanteios aí. Vamos ver se tem alguma coisa aqui.
que dê mais segurança pra gente meter esses escanteios. Se a gente pegar confrontos entre eles, claro que daqui puxa jogos de alguns anos atrás, né? Mas assim, número baixo. 10, aqui que pegou um pouco alto, 14, 14. Na verdade meio a meio, né? Uns baixos, uns altos. Essa odd de 1.53 é que daí fica muito baixa, né? Vamos ver aqui nos escanteios. Honestamente, não tenho o que fazer nesse jogo também. Questão de gols não tem um número muito claro. Questão de escanteios também não é algo que ficou muito claro. Porque o Botafogo tá lá em cima na média de escanteios e o Atlético Paranaense tá bem em cima. Teoricamente seria over, mas daí o Botafogo é o último, então quer saber? Não vamos arriscar, né? Já fizemos várias apostas aqui, não tem por que a gente arriscar no resto. Temos então no total 4 apostas. No jogo do Ituano Chapecoense, Grêmio Ponte Preta, Vila Nova e Vasco da Gama e Cruzeiro e Bahia. É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Se gosta desse tipo de vídeo analisando os jogos